Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida. Nesta tarde de terça-feira, hoje 28 de dezembro de 2021, estamos aqui mais uma vez em mais uma edição de Uma Tarde de Bênção em seu lar. Que o Senhor possa abençoar a sua tarde em nome de Jesus. Que você possa ser abençoada, não sei o que você necessita. Não sei o que você precisa nesta tarde, mas o dono do milagre, ele se faz presente. O dono do milagre, ele está aqui comigo e ele está aí com você. Você pode estar até mesmo dentro da barriga de um peixe. Nós olhando o livro de Jonas, o Fujão, profeta Fujão, nós vamos ver que Deus estava com ele lá na barriga de um peixe. Lá no fundo do oceano, Deus estava com ele. Deus ouviu a oração de Jonas dentro ali do ventre de um peixe no fundo do oceano. E Ele está aqui comigo nesta tarde, Ele está aí com você para te dar vitória, para mudar a sua história, para mudar essa situação. Ele tem todo o poder, meus irmãos, nos céus e na terra. Basta uma palavra do seu Deus e tudo pode acontecer na sua vida. O milagre pode acontecer nessa vida. Mas você precisa crer, você precisa acreditar. Você precisa ter fé. Isso Deus pede de nós, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que tiver fé com o tamanho de um grão de mostarda, ele vai dizer a este monte, passa daqui para colar. E se ele acreditar, o monte há de passar. É Jesus, é a palavra de Jesus que ele diz. Então é muito importante, irmãos, nós termos fé. Precisamos dessa ferramenta. Precisamos, desse ponto de partida que é a fé, para que Deus possa agir na nossa vida. E nesta tarde, eu quero daqui a pouquinho estar orando por você. Se você acreditar, meu irmão, se você acreditar, minha irmã, Deus pode te visitar nessa tarde. Deus pode entrar com providência nessa tarde. Deus pode mudar qualquer circunstância nesta tarde. Porque Ele nos ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus deu a sua vida ali na cruz do Calvário, porque Ele te ama, e Ele se faz presente nesta tarde, e Ele quer nos abençoar. É interessante, olhando aqui para a palavra do Senhor, nos diz aqui a cura do paralítico de Betesda. A palavra do Senhor nos diz que havia ali em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo no tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha só o versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Olha o 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: que queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta e toma a tua cama e anda. Olha o resultado da palavra de Jesus. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu, e aquele dia era sábado. Bastou uma palavra do Senhor, bastou uma palavra de Jesus. Olha, ele não falou nada para Jesus, ele não falou nada com Jesus. Jesus se dispôs a fazer um milagre na vida daquele homem. E a Bíblia nos fala que fazia 38 anos que aquele homem estava sofrendo. Era paralítico. Mas Jesus sabia. Sem ele falar, Jesus sabia que aquele homem estava naquele estado há tanto tempo. E Jesus se moveu de íntima compaixão dele. Eu quero te dizer, Jesus sabe quanto tempo você tem sofrido. Jesus sabe quanto tempo você tem pelejado com esse esposo. Jesus sabe que quanto tempo você tem pelejado com o seu filho. Jesus sabe quanto tempo você tem pelejado para servir a Ele, lutado para servir a Ele. O Senhor te conhece antes de você dizer uma só palavra.
E a coisa mais interessante, Jesus, sem aquele paralítico falar nada, Jesus se propôs, se dispôs a curar ele. E nesta tarde, Jesus está disposto a fazer o milagre na sua vida. Nesta tarde, se você crer, Jesus está disposto para te curar. Jesus está disposto para abrir portas. Jesus está disposto para fazer essa tempestade, esse temporal que tem se levantado contra a sua vida. Jesus está disposto a te abençoar nesta tarde. Aleluia! Então aquele homem, quando Jesus falou para ele assim, olha só, Jesus vendo ele deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, disse-lhes, queres ficar são? Aí ele falou, Jesus, ele não conhecia Jesus, mas ele falou, eu quero, mas antes de eu entrar na água, ele pôs o seu crédito, ele confiava no mover daquela água, os olhos dele estavam fixos, estavam na esperança daquela água que movia. E ali ele tinha esperança, porque ele estava ali diuturnamente ali esperando um milagre, porque todo momento que a água era agitada, entravam primeiro do que ele. E ele não conseguia. Mas Jesus faz a pergunta, queres ficar são? Aí o enfermo responde, ninguém me põe na água, Senhor. Até eu chegar lá, por eu ser coxa, a água, o outro já foi curado antes de mim. Olha só, Jesus lhe diz, levanta e toma a tua cama e anda. No mesmo instante, aquele paralítico que fazia 38 anos que era paralítico, no mesmo instante ele tomou a sua cama e foi embora, se levantou e foi embora. Que maravilha! Por isso que eu falo, irmãos, para o nosso Deus fazer um milagre na sua vida, basta uma palavra dele. Aquele homem fazia 38 anos que estava ali esperando mover de água, esperando uma água ser agitada, esperando um anjo descer. Mas ali o que falou para ele, queres ficar são, é maior do que a água, é maior do que o tanque, é maior do que o anjo. Era o próprio Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz, toma a tua cama e anda. No mesmo instante, o milagre aconteceu na vida daquele homem. Ele esperou 38 anos para receber o milagre, mas ele recebeu de uma maneira diferente. Por isso que eu falo, Deus trabalha de uma maneira diferente. Aquele homem tinha uma expectativa, uma esperança de ser curado ao descer naquela água. Mas Jesus apareceu ali do nada. E Jesus ia passando, entrou naquele lugar, sabia o estado daquele homem. No seu íntimo Jesus sabia. Jesus nos conhece, irmãos. Jesus conhece o seu íntimo, conhece o meu íntimo. E Jesus foi ali e deu a vitória para aquele homem, deu a cura para aquele homem. Sabe o que Jesus admirou nele? É a persistência, é a insistência, é a perseverança. Por isso que nós batemos muito nessa tecla da perseverança. Seja perseverante, irmão. Seja perseverante, irmão. Aquele homem, mesmo ele sabendo que ele não tinha chance nenhuma de ser o primeiro a entrar na água, porque os outros que tinham outro tipo de deficiência entravam primeiro. Mas mesmo assim ele estava ali todo dia esperando. Todo dia ele estava esperando o milagre dele. Até um dia que Jesus se compadeceu. E Jesus mudou a história daquele homem. Aleluia! É assim que Deus vai fazer na nossa vida, na minha e na sua vida. Ele vai entrar com o milagre de repente. Talvez não é do jeito que você quer. Talvez você está esperando o mover das águas. Talvez você está esperando um anjo vir mover as águas e você entrar nas águas. Mas Jesus pode vir de maneira diferente e de surpreender a sua vida e determinar a sua vitória. Porque o nosso Deus trabalha de maneira que nós não esperamos, não é da nossa maneira, é do jeito dele. O seu papel que você deve fazer é ser igual aquele coxo, igual esse aleijado. Seja perseverante, não desanime. Aquele homem, se ele tivesse desanimado, ele não estaria ali naquele lugar, naquele dia que Jesus passou. Ele estaria na sua casa ou pedindo esmola em outro lugar, mas ele estava ali atrás da cura dele, mesmo sabendo que não tinha chance nenhuma, mas ele estava ali perseverando. Estava ali acreditando que uma hora alguém poderia se compadecer dele
E quem se compadeceu dele? Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nesta tarde, Jesus se compadece de você. Jesus entra com providência nesta tarde na sua vida. Não sei em que área que você está esperando um milagre. Aquele homem era saúde. Ele era aleijado. Estava acamado. Ele esperava um milagre para andar. E não sei que milagre que você espera nesta tarde. Mas o Jesus do milagre está aqui. Não precisa de tanque, não precisa de anjo, não precisa de alguém te colocar no tanque, porque basta uma palavra. Jesus falou para aquele aleijado: toma a tua cama e anda, vai embora. Aleluia. E aquele homem pegou a cama dele e foi-se. Aleluia. Assim que Jesus faz na nossa vida. Somente confia, seja perseverante, não desista. O homem estava no lugar da bênção. Ele estava ali porque ele cria que naquele poço ele poderia receber o seu milagre. Então não saia da sua posição, não saia da igreja, não saia do grupo de louvor, não saia do círculo de oração, não abandone o seu ministério, não deixe a casa do Senhor. Porque o milagre vai chegar na sua vida. Tem muitas pessoas, se o milagre não acontecer, ela desiste, ela vai embora, ela recua, ela se acovarda. E Jesus não tem prazer naqueles que lançam a mão do arado. Jesus tem prazer, Jesus abençoa aqueles que são perseverantes, aqueles que não desanimam, mesmo que pareça impossível, mas ele continua crendo, ele continua indo, ele continua acreditando, ele acredita no milagre de Deus. E Deus te conclama nesta tarde, o Senhor Jesus te conclama, continua crendo, continue acreditando, continue perseverando, profetizando sobre a sua casa, sobre o seu esposo, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre o ano que vem. Profetiza bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus vai entrar em ação e você vai ser surpreendido com o milagre do nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça para sermos perseverantes. Com certeza nós não vamos ser decepcionados. Deus não decepciona ninguém. Eu posso te decepcionar, o seu pastor pode, sua esposa, seus filhos, seu vizinho, seu patrão pode te decepcionar. Mas o nosso Jesus, ele não decepciona ninguém. Oremos nesta tarde, em nome de Jesus. Você que quer deixar o seu nome para nós estarmos orando, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, que vamos estar pondo o teu nome no caderno de oração. Vamos estar intercedendo em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor dos seus pedidos. Você também pode nos ajudar orando por nós, compartilhando esse trabalho. Compartilhe esse trabalho, envia para quem você quer bem, nos ajude a fazer a obra de Deus, ore por nós que estamos orando por vocês, somos carentes, como você precisa de oração, nós também precisamos. Oremos nesta tarde. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus que te damos graças, Pai. Eu te agradeço por este privilégio de mais uma vez poder estar aqui. E poder dizer que só o Senhor é Deus, Pai. Senhor, nesta tarde de oração desta terça-feira, eu quero te agradecer por este momento tão especial. E também quero apresentar a vida de todos os nossos ouvintes, Pai. Abençoa todos que têm orado conosco, que têm nos acompanhado neste canal de oração. Visita a vida dos nossos irmãos nesta tarde, nesta noite de terça-feira. Pai, no horário que esta pessoa estiver orando conosco, que o Senhor possa tocá-la na vida deste irmão, desta irmã, meu Pai, determinando o milagre, Pai. Pai, falamos aqui daquela passagem que havia aquele homem que fazia 38 anos, que era paralítico, e sempre estava ali na beira daquele tanque de Betesda, Pai, esperando o mover das águas, esperando o anjo descer e mover as águas, mas ele nunca conseguia entrar naquela água em primeiro lugar, Pai, porque ele era paralítico. Mas aquele dia o Senhor marcou um encontro com ele, sem mesmo ele saber, o Senhor chegou lá e fez um grande milagre.
o Senhor restaurou a saúde dele, o Senhor curou aquela paralisia dele, e ele pegou a sua cama e foi embora. Pai, nesta tarde, Pai, eu não sei o que o meu irmão, o que a minha irmã estão precisando, meu Pai. Eu não sei o que eles estão esperando ao mover das águas, ao agir do anjo, ao mover das águas. Mas o Senhor não precisa de anjo, o Senhor não precisa de mover as águas. Basta uma palavra do Senhor, Pai. Determina, Senhor, uma palavra de cura. Determina, Senhor, uma palavra de vitória. Determina uma palavra de bênção, Senhor, na vida dos nossos ouvintes, Senhor. Oh, Senhor, se for uma cura, cura, Senhor. Se for uma libertação, liberta. Se for, meu Deus, uma porta aberta, abra as portas, meu Deus. Faz um milagre na vida dos nossos ouvintes. O Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus que nos surpreende. O Senhor é Deus que faz aquilo além daquilo que precisamos, além daquilo que pedimos, Pai. O Senhor é Deus. Pai, eu apresento todos os nossos ouvintes. Eu apresento todos que estão nos assistindo. Que eles possam ser tocados pelo Senhor nesta tarde. Do alto da cabeça às plantas dos pés. Toda enfermidade, toda dor, todo mal vem embora nesta tarde. Alegra os corações dos tristes, Pai. Dá esperança para esta pessoa que não tem esperança. Cura, Pai, essa paralisia, Pai. Pessoas que estão com paralisia na vida espiritual, Pai. Cura, Pai. Liberta, Pai. Meu Deus, esses nervos espirituais que estão atrofiados possam ser, meu Deus, restaurados nesta tarde. Meu Pai, acrescenta a fé desta irmã, acrescenta a fé deste irmão, abençoa os nossos ouvintes. Meu Deus, tende misericórdia, Pai. Visita aqueles que estão atribulados de espírito, visita aqueles que estão tristes, pensando em desistir de tudo. Pai, abençoa os casais, abençoa as famílias, os filhos, Pai. Abençoa a esposa, abençoa todas as famílias nesta tarde, Pai. Que eles possam ser tocados pelo Senhor, que eles possam ser restaurados, renovados, fortalecidos, curados no corpo, na alma, no espírito. Pai, abre porta para aqueles que estão em meio, portas fechadas. Abençoa a vida espiritual, a vida conjugal, familiar, a vida financeira. Abençoa, Pai, a vida financeira dos nossos irmãos. Abre portas, Pai. Abençoa essa empresa, esse negócio, abençoa esse trabalho do teu filho e da tua filha. Abençoa, prospera, abre portas, meu Pai. Entra com providência, causa na justiça. Meu Deus, causa de aposentadoria, causa no INSS. Meu Pai, causa trabalhista. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca tuas mãos sobre a vida dos nossos ouvintes. Pai, abençoa também o estado da Bahia. Pai, tenha misericórdia. Que está enfrentando, Pai, muito alagamento, muita chuva. Tenha misericórdia daquele estado, meu Pai. Afasta a chuva daquele lugar. Traz essa chuva para aqui o sul do Brasil, Pai. Traz essa chuva aqui para o sudeste, para o sul do Brasil, que está precisando de muita chuva por causa das plantações. Deus, tem de misericórdia. O Senhor tem poder sobre o vento, sobre as nuvens, sobre a chuva, sobre o sol, sobre a lua, sobre as estações. O Senhor tem todo o poder, meu Pai. Abençoa os nossos ouvintes. Nos dá uma tarde abençoada. Abençoa todos que têm colaborado, contribuído no nosso ministério, meu Pai. Abençoa, Pai, 100 vezes mais, com toda sorte de bênção, Pai. Essa é a oração que nós fazemos e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Tenha uma ótima tarde na presença do Senhor. Receba o teu milagre, creia somente. Aquele homem estava 38 anos ali naquela situação. Jesus, bastou uma palavra de Jesus. Toma a tua cama e anda. E jamais aquela enfermidade segurou mais aquele moço. E ele levantou dali e já levantou curado para a glória de Deus. Então receba o teu milagre. Basta uma palavra do seu Deus. Basta o milagre do Senhor, que o milagre vai acontecer na sua vida. Deus abençoe a tarde de todos vocês. Uma ótima noite. Vou deixar aqui um testemunho para a edificação da nossa fé. E se Jesus permitir, estaremos aqui às 0 horas na oração da madrugada. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.
Boa tarde, pastor Eurípides, pastora Débora. Meu nome é Joana, aqui de Barcelona. Já tem um tempo já que eu acompanho vocês nesse canal de oração, canal de bênção, né? E eu queria dar meu testemunho, que eu tenho uma filha que se foi para os Estados Unidos com 16 anos, que ela queria estudar lá, sabe? E eu sempre orando, pondo na presença de Deus, né, para Deus encaminhar tudo para ela lá. Ela tem uma irmã lá por parte de pai e conseguiu arrumar os documentos dela, né? Nós gastamos muito com advogado, mas para a honra e glória do Senhor, né, nós conseguimos esses papéis para ela. Ela já tem o documento ali dos Estados Unidos. Foi assim, com muita luta, sabe? Porque os advogados ficou muito caro e ela falava: mãe, não vai ter jeito. Eu falava: vai, minha filha, Deus vai providenciar. E graças a Deus, né? Deus providenciou o jeito de pagar, tudo, sabe? Deus foi só encaminhando e abrindo portas para ela ali. Já tem 3 anos que ela tá lá. E com 1 ano e pouco os documentos saiu. E ela falava: mãe, meus documentos não vai sair. Eu falo: vai, minha filha, na fé, que o Senhor vai abrir porta, esses documentos vai sair rapidinho. E para a honra e glória do Senhor, ela já tem o green card ali. E ela: ai, mãe, agora eu preciso trabalhar. Eu falei: pois você vai trabalhar, minha filha. Deus não dá nada por incompleto. Ela conseguiu tirar o carnê de conduzir. Ela já tem um trabalho, graças a Deus, né? E eu consegui comprar um carro para ela ali, né? Para ela se movimentar, porque ele depende de um carro. Para a honra e glória do Senhor, pastor, foi assim tudo na presença de Deus. E as portas foram se abrindo e não perdemos a fé jamais. Às vezes ela chorava e eu falava: minha filha, tenha fé, que eu sofro aqui sem você, mas eu sei que era um sonho que você queria. E Deus está na frente, né? Por isso eu quero agradecer cada dia essas orações que eu compartilho assim com meus amigos, compartilho com ela, né? Que é uma oração de muita fé, né? Que Deus, aonde pede, a gente sempre é respondida. Amém? Fica com Deus, pastores.